Olá, tudo bem? Eu sou o Diácono Luiz Ribeiro e quero compartilhar com você a história da Bíblia Sagrada, em um estudo dividido em duas partes, sendo a primeira: o que é a Bíblia? Como se deu a canonização da Bíblia Sagrada? Quando e quem começou a escrever a Bíblia? Vamos lá? Mas o que torna esse livro tão procurado? O que faz a Bíblia ser um livro sagrado? Para responder essas e outras perguntas, vamos conhecer um pouco mais da história deste livro, que remonta do período da pré-história. A Bíblia é um conjunto de livros canônicos que dão base à organização doutrinária e confissões de fé da Igreja Cristã. A palavra Bíblia é originária do grego biblos e significa livro, e o nome de uma antiga cidade do Líbano chamada Biblos, onde se cultivava uma planta originária do Egito, utilizada para a produção de papiro, que era comercializado na Grécia Antiga e principal material usado para se escrever além do couro de animais. Seus livros, oriundos da religião judaica e cristã, foram escritos por pessoas comuns, e esta informação se encontra no próprio livro sagrado, e exatamente na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, ao aceitar o chamado de Deus e inspirados por ele, tais pessoas transcreveram a mensagem em forma de linguagem comum, isenta de opiniões particulares ou vontade humana, conforme narra o apóstolo Pedro em sua primeira carta no capítulo 1, versículo 20. Mas o que torna esse livro tão procurado? O que faz a Bíblia ser um livro sagrado? Para responder essas e outras perguntas, vamos conhecer um pouco mais da história deste livro, que remonta do período da pré-história. A Bíblia é um conjunto de livros canônicos que dão base à organização doutrinária e confissões de fé da Igreja Cristã. A palavra Bíblia é originária do grego biblos e significa livro, e o nome de uma antiga cidade do Líbano chamada Biblos, onde se cultivava uma planta originária do Egito utilizada para a produção de papiro, que era comercializado na Grécia Antiga e principal material usado para se escrever além do couro de animais. Seus livros, oriundos da religião judaica e cristã, foram escritos por pessoas comuns, e esta informação se encontra no próprio livro sagrado, e exatamente na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, ao aceitar o chamado de Deus e inspirados por ele, tais pessoas transcreveram a mensagem em forma de linguagem comum, isenta de opiniões particulares ou vontade humana, conforme narra o apóstolo Pedro em sua primeira carta no capítulo 1, versículo 20. A canonização da Bíblia se deu num processo lento e sobre a ótica judaica e cristã, numa época em que o mundo sofria grande influência da cultura grega. Assim, a palavra canônica tem por raiz o termo cânone, que deriva do grego canon, e por sua vez significa regra ou princípio absoluto. No hebraico, significa junco ou vara de medir. Portanto, se tornou uma palavra polissêmica, absorvendo o sentido de regra ou norma. Mais tarde, veio significar regra, que diz respeito à fé e à disciplina religiosa. Hoje é o conjunto dos livros que se tem por inspiração divina e base da doutrina cristã. A canonização dos livros sagrados somente ocorreu no século IV d.C., no reinado do imperador Constantino, quando os 27 livros que compõem o Novo Testamento foram unidos aos 39 do Antigo Testamento. Mais tarde, 7 livros deuterocanônicos, sendo eles Tobias, Judite, Macabeus 1, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástico, também chamado de Siracide ou Ben-Sira, e o livro de Baruque, anteriores da Bíblia judaica, que posteriormente à Reforma Protestante do século XVI, liderada pelo padre Martim Lutero, com a publicação de 95 teses em 31 de outubro de 1517,
permaneceram anexados ao cânon protestante, evangélicos e recomendados apenas para estudos, porém canonizados no Concílio de Trento, 1545-1563, pelos católicos cristãos. Portanto, a canonização de um determinado texto ou livro se dá após o encerramento de debates, onde o alto clero declara o fechamento de tais livros, ou seja, não se pode mais acrescentar ou remover seu conteúdo. Assim, a revelação divina está encerrada. Por outro lado, o cânone aberto é aquele que permite a edição de novos livros através da revelação contínua. O impressionante é que seus livros estão em perfeita harmonia, mesmo com o fato de seus escritores estarem separados no espaço e no tempo, ou seja, não terem se conhecido. Indiferente às questões institucionais das religiões do livro, sendo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, os livros ausentes também possuem importante conteúdo histórico e revelador para a teologia, pois agregam valores, assim como os outros livros, sobre o prisma teológico e sociocultural. Antes da invenção da escrita, entre os séculos 3500 a.C. a 3000 a.C., a história dos povos era transmitida às gerações de forma oral pelos anciões. Assim, a Bíblia é um livro que não chegou pronto a nós, e defende os historiadores que por volta do século XVI a.C., o profeta Moisés deu início à escrituração do cânon judaico, escrevendo as 5 primeiras obras do Antigo Testamento, começando pelo livro de Jó e posteriormente pelos demais autores. Contudo, somente a partir do século II d.C., os livros que formam o Novo Testamento foram declarados sagrados e sua autoridade e valores religiosos reconhecidos pelo clero, totalizando mais de 40 escritores ao todo. Dividida em Antigo Testamento judaísmo e Novo Testamento cristianismo, escritos originalmente em hebraico, aramaico e depois no grego comum, koiné, sua historicidade revela o plano de salvação do Criador para a humanidade desde sua queda e está isenta de abominações oriundas de mitos, lendas e ficções da cultura do mundo antigo e sua diversidade de religiões, como nos dias de hoje. Com o labor da teologia em concomitância com a pseudocientífica do design inteligente, arqueologia bíblica e historiografia, ela tornou-se para nós tão real e verdadeira como o ar que respiramos. Afinal, Deus ainda fala conosco. E como narra o apóstolo Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, o Pai passou a falar conosco através de Cristo Jesus e pela Bíblia quando a lemos. Portanto, é um livro que não deve ser simplesmente lido de forma literal, mas estudado e meditado com auxílio iluminador do Espírito Santo. E como diz o Dr. Rodrigo Silva, ela nos traz a certeza de que jamais estivemos sós e nos aponta a direção que nos levará ao cumprimento da profecia, escrita em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 9, 10, 11 e 12. Um fato que mudou a interpretação de difíceis escritos do Antigo Testamento aconteceu em 1947, quando Muhammad Adib, um pastor beduíno árabe, saiu à procura de uma de suas cabras que sumira nas ravinas rochosas entre Belém e o Mar Morto, e acidentalmente encontrou a valiosa coleção de 12 rolos de pergaminhos e 332 fragmentos de outras obras bíblicas, numa rede de 267 cavernas. É importante salientar que os textos dos manuscritos encontrados soam em consonância com a Bíblia, e pesquisas históricas revelam que os manuscritos do Mar Morto foram escondidos pelos essênios durante a Segunda Revolução dos Judeus contra Roma, durante o Império de Públio Hélio Adriano, 132 a 135 d.C., que ao verem as tropas romanas se aproximarem, esconderam a coleção naqueles emaranhados de cavernas. Esse cuidado com as escrituras sagradas tinha um cunho preservador não somente da história judaica, mas principalmente da mensagem reveladora às futuras gerações, perpetuando-a não só na forma oral, mas na sua forma escrita, e isso explica o surgimento do cânon judaico. Por aqui termino e continuaremos na segunda parte do estudo A História da Bíblia. E se você gostou desse estudo,
Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e deixe sua like. Esse estudo está disponível no link abaixo e que Deus abençoe você e a sua família.